Então, dando sequência aos nossos exercícios, letra J, a integral de 9, raiz quadrada de 9 menos x menos 1 ao quadrado. Então, essa integral, ela tem esse sinal negativo lembra 1 menos seno ao quadrado de u, cosseno ao quadrado de u, ok? Então, mas precisa aparecer o número 1. Então, para aparecer esse número 1 aqui, a gente, na prática, essa letra J, vamos verificar, essa letra J foi o que a gente acabou de fazer. Então, a gente, na verdade, não vai para J, a gente vai para a letra L. Então, vamos apagar essa parte e vamos aqui para a nossa letra L, ok? Desculpe, questão muito longa. Então, nossa letra L, ela é escrita assim, ó. L é a raiz quadrada, integral da raiz quadrada de 9 menos 4x2, ok? 9 menos 4x2 dx. Então, mais uma vez, lembrar da função trigonométrica aqui, ó, da equação 1 menos seno ao quadrado de u é igual ao cosseno ao quadrado de u. Então, o que a gente vai fazer aqui é colocar esse 9 em evidência. Se a gente colocar esse 9 em evidência, então eu preciso reorganizar esse número, ficaria 4x2 sobre 9. Perceba que ao multiplicar, a gente volta a ser o que era, ok? Mas aqui, como a gente já fez outras vezes, a gente vai dizer assim, ó, esse 9 vai cair fora, vai ficar 3, raiz quadrada de 1 menos, um número que eu tenho que levar ao quadrado para virar isso, aqui é 2x, e para virar 9, isso aqui é 3. Então esse pacotinho que eu estou colocando agora em vermelho, a gente vai dizer que é justamente o nosso seno de u. Então a mudança de variável que a gente vai fazer nessa questão é que o seno de u ele é 2x sobre 3. Então, se a gente derivar isso aqui, na prática a gente tem cosseno de u, du, esse 3 vai multiplicando, esse 2 vem dividindo e isso fica igual a dx. Então a gente vai substituir isso daqui a pouco. Então vamos lá, fazer a substituição. Então esse 3 caiu fora aqui da integral, então ficou a integral 3 que multiplica essa integral da raiz de quem? De 1 menos esse pacote que a gente tinha chamado de seno ao quadrado de u, vezes o dx. Quem é o nosso dx? O nosso dx ele é o cosseno de u multiplicado por du vezes 3 sobre 2. Então veja o que é que vai sair. Vai cair fora o 3 e o 2. Isso aqui é cosseno ao quadrado. Quando eliminar vai ficar só cosseno. Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Então, ó, ficou 9, ficou 2, integral do cosseno ao quadrado du. Integral do cosseno ao quadrado já chega a ser um alívio. É uma coisa bem tranquila, bem batida. É lembrar dessa função, da nossa equação. Cosseno ao quadrado de u, ele é 1 mais cosseno de 2u dividido por 2. Então, na prática, a nossa integral que a gente quer fazer ó, é 9 meios. Eu vou tirar esse 2, então ele vem para fora da integral 1 meio, integral de 1 mais cosseno de 2u. Então a gente vai integrar o número 1, integrar o número 1 é ficar u, mais seno de 2u dividido por 2. Então chegamos aqui no resultado da nossa integral. A gente não vai parar aqui porque a variável que a gente está achou, foi em função de u. E a gente não quer em função de u. A gente quer em função de x. Então a gente precisa criar aquele nosso triângulo e poder fazer essas finalizações. Então vamos fazer aqui mais uma vez um novo slide. Então, no novo slide a gente vai copiar a resposta e copiar a mudança de variável. Então, copiar a resposta, a gente vai dizer então ó, que seno de u é 2x sobre 3. Então, vamos lá. Seno de u, 2x sobre 3. Seno de u é 2x sobre 3. E a outra, que a gente vai, é a resposta. 9 quartos de u, seno de 2u sobre 2. Então, 9 quartos de u seno de 2u sobre 2. Então você já está ficando craque. Eu quero tirar u daqui. Já sabe como é que tira u? A história do u é o arco seno de quem? 2x sobre 3. Mas eu preciso do seno de 2u.
O que é o seno de 2u? Seno de 2u sobre 2. Então, o 2 está aqui e o seno de 2u é 2 seno de u cosseno de u. 2 já cortou com 2. O seno de u a gente sabe, o seno de u está escrito, é 2x sobre 3. Está faltando quem é o cosseno de u, que é a história do nosso triângulozinho. Não é o único caminho, mas é um caminho muito fácil, muito simples, desde que você aprenda. Então isso aqui é o U. O que é seno? Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Se você dividir o cateto oposto pela hipotenusa, vai dar justamente isso aqui. Aí aqui a gente chama de Y, como a gente vem fazendo. Então você já está se ligando, está percebendo que existe um padrão de repetição. Então é isso, é o aprender. O aprender em função do treino, não é uma questão de inteligência, é uma questão de treinar. Então aqui vai ficar 3 ao quadrado é o 2x ao quadrado mais y ao quadrado. Jogo para o outro lado e tire a raiz. 9 menos 4x2, raiz quadrada, isso é y. Se a gente quer o cosseno de u, precisa do cosseno de u, então é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente é essa raiz, 9 menos 4x2, sobre a hipotenusa, que é 3. Então agora nós já temos o cosseno. Então agora a gente pode responder mesmo a nossa questão. Então ficou 9 quartos que multiplica o U, que na prática nessa questão é o arco seno de 2x sobre 3, mais seno de 2U sobre 2, ele é quem? Ele é o seno de U, que é 2x sobre 3, multiplicado pelo cosseno de U, que é esse pacote, ó, que é a raiz de 9 menos 4x2, dividido também por 3. Então a gente pode somente melhorar isso aqui. Então a nossa expressão final é 9 quartos que multiplica arco seno de 2x sobre 3 mais 2x sobre 9 raiz de 9 menos 4x2 mais a nossa constante. E aí a gente chega à resposta de mais uma questão considerada trabalhosa, considerada difícil, tá? Tem que ter treino para achar isso fácil. Não acha fácil tão simples não, tem que praticar. Então fizemos a letra L, agora nós vamos para a letra M. Então vamos aqui para o exercício da letra M. Essa letra M, ela é a integral da raiz quadrada de menos x2 mais 2x mais 2 dx, tá? Bem, essa integral aqui é uma integral disfarçada, você tem que estar muito atento. Se você fizer a expressão x menos 1 ao quadrado, isso na prática é ó, x2 mais x2 menos 2x mais 1. Não é igual, a gente está vendo que não é igual, mas vamos trocar o sinal. Vamos fazer assim, ó, menos x menos 1 ao quadrado. Trocar o sinal de todo mundo fica menos x2 mais 2x menos 1. Esse termo, ele não é igual a esse termo. Mas você concorda que se eu somar o número aqui 3, então assim, ó, 3 somado com esse pacote que foi x menos 1 ao quadrado, é isso aqui, menos x2 mais 2x menos 1 mais 3. E esse negócio dá 2. Então o que eu estou querendo dizer é que eu posso reescrever essa integral como sendo isso aqui, ó, 3 menos x menos 1 ao quadrado. Sim, o que é que isso vai me ajudar? Vai ajudar. Essa letra M agora está praticamente da forma da questão anterior que a gente fez. A gente primeiro coloca 3 em evidência. Então, colocar 3 em evidência aqui dentro vai ficar ó, 1 menos. Aí já tem aqui o x menos 1 elevado ao quadrado sobre 3. Aí perceba, multiplicando volta a ser 3, quando multiplicar corta, então está tudo certo. Então eu vou tirar esse cara daí, então vai raiz de 3 para fora. E aqui a gente vai só dar uma pequena reorganizada. Então vai ficar uma raiz de 1 menos. Aí aqui vai ficar ó, x menos 1 que já estava sobre alguém que quando elevar ao quadrado, ó, volta a ser o x menos 1, mas não pode ser 3 ao quadrado. É raiz de 3 ao quadrado para voltar a ser 3. Pronto. Quando a gente faz isso, é importante que você perceba que a mudança de variável está aqui na nossa frente. A gente vai chamar isso aqui ó, de seno de u. Seno de u é x menos 1 dividido por raiz de 3.
Se a gente chama isso de seno de u, então vamos derivar isso aqui agora, tá? Derivar isso aqui, eu sugiro que primeiro a gente faça meio pelos extremos e deixe um pouquinho mais bonito. Então, deixando um pouquinho mais bonito, ó, o raiz de 3 vai multiplicando o seno de u, esse menos 1 vai para o outro lado somando e a gente tem x. Vamos derivar isso aqui? A derivada disso aqui continua a raiz de 3, derivada do seno é o cosseno, a derivada de 1 não tem e a derivada de x é o nosso dx. Então, guardar essa informação. A partir de agora, a gente pode realmente reescrever a nossa integral. A nossa integral tem essa raiz de 3 que saiu, e aí vai ficar a integral de 1 menos seno de u, mas o que é 1 menos seno de u ao quadrado? É cosseno ao quadrado, que quando cortar vai ficar só cosseno de u. E o que é o nosso dx aqui no nosso problema? O nosso dx, ó, ele é raiz de 3 cosseno de u du. Então, esse raiz de 3, quando for para fora, raiz de 3 vai dar 3. Então, a nossa integral que a gente quer calcular é essa integral, que é uma integral bem tranquila. 3 cosseno ao quadrado de u. 3 cosseno ao quadrado de u, então vamos fazer. Então, o que nós queremos agora é 3 cosseno ao quadrado de u. Cosseno ao quadrado de u, a gente está mais do que acostumado, está quase decorado. Cosseno ao quadrado de u é você lembrar a expressão, ó, cosseno ao quadrado de u, ele é 1 mais cosseno de 2u dividido por 2. Então, se eu colocar esse 2 para fora, vai ficar 3 meios da integral de 1 mais cosseno de 2u du. Então, isso vai ficar 3 meios, a integral de 1 é u, e a integral do cosseno ao quadrado é o seno de cosseno de 2u, é o seno de 2u dividido por 2. Então, a gente chegou, vamos dizer assim, na resposta que poderia ser a final, mas como está ainda em função de u, não é a nossa resposta final. Mas agora é só a gente analisar a mudança de variável. A mudança de variável, ó, seno de u, x menos 1 sobre raiz de 3. Então, vamos escrever isso. Seno de u, ele é x menos 1 sobre raiz de 3. Então, a gente já tem o seno de u, então a gente já sabe o u. Esse u, ó, ele é o arcosseno de quem? O u é o arcosseno disso aqui, de x menos 1 dividido por raiz de 3, ok? O que falta é o seno de 2u. Seno de 2u sobre 2, ele é 2 seno de u cosseno de u sobre 2. Então, eu já tenho o seno, tem que achar o cosseno. Então, mais uma vez, tem aquele nosso triângulo. Naquele nosso triângulo, o cateto oposto eu vou dizer que é x menos 1 e a hipotenusa eu vou dizer que é raiz de 3. Quero achar esse y aqui, que é o nosso cateto adjacente. Então, para achar esse y, vai ficar raiz de 3 ao quadrado é x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado. Isso fica 3, vai para o outro lado negativo x menos 1 ao quadrado, e se eu tiro a raiz, a gente encontra y. Então, a gente consegue, a partir de agora, descobrir quem é o cosseno de y. Então, quem é o cosseno de y? Cosseno de y não, cosseno de u. O cosseno de u, ele é o cateto adjacente, que no caso é y, sobre raiz de 3. Então, no nosso caso, ó, vai ficar, posso dizer, o y, ele é a raiz de 3 menos x menos 1 ao quadrado. E o raiz de 3, como tudo é raiz, eu posso dizer que é uma raiz só. Então, vai ficar uma raiz só, mas de 3 menos x menos 1 ao quadrado sobre 3, ok? Então, dessa forma, veja como vai ficar a nossa expressão. A nossa expressão final, ela é 3 meios, que multiplica isso aqui, que é o arco seno de x menos 1 sobre raiz de 3, somado com esse resultado, ó, seno de u, cadê o seno de u? Seno de u é x menos 1 sobre raiz de 3, multiplicado pelo cosseno de u. O cosseno de u, então, vou deixar assim, para simplificar, vai ficar raiz de 3 menos x menos 1 ao quadrado, multiplicado por raiz de 3. A única coisa que a gente poderia fazer é raiz de 3 dá 3 e pronto, mais a nossa constante. Então, resolvido. Então, foi mais um problema longo, mas você está percebendo que esses problemas são todos parecidos, não apenas com o tamanho, mas na forma de responder. Então, essa foi a letra M.
E agora nós temos mais dois probleminhas para encerrar essa questão recordista de tamanho. Então vamos aqui agora para a letra N. A letra N é uma questão parecida, é a integral da raiz quadrada de menos x2 mais 2x mais 3 dx. Então vejam, aqui a gente vai dizer o seguinte, a gente vai dizer, vamos analisar quem é x menos 1 ao quadrado. X menos 1 ao quadrado é x2 menos 2x mais 1. Então, se a gente trocar de sinal isso aqui, então menos x menos 1 ao quadrado, é trocar de sinal todo mundo. Então vai ficar menos x2 mais 2x menos 1. E como eu quero que apareça 3, mas aqui tem menos 1, então eu vou acrescentar 4. Então se eu acrescentar 4, então veja como é que vai ficar. Vai ficar justamente menos x2 mais 2x menos 1 mais 4. Isso aqui vai virar 3. Então a gente está observando que esse pacote é igual a esse pacote. Então, ó, a nossa integral, ela muda de figura. Vai ficar 4 menos x menos 1 ao quadrado dx. E aí a nossa mudança, antes de fazer a mudança de variável, é colocar o 4 em evidência. Se a gente colocar aqui o 4 em evidência, ele vai ficar, ó, 1 menos x menos 1 ao quadrado sobre 4, ok? Isso aqui está tudo dentro da raiz. Então, ó, multiplicar por 4 vezes 1 é o nosso 4, esse 4 cancela, volta a ser o que era, então tá certo. Esse 4 vai cair fora, vai ficar 2. E aí vai ficar a raiz de 1 menos esse pacote aqui ao quadrado, isso não vai ser 4, porque eu vou levar ao quadrado e tem que dar 4, então tem que ser 2. E aqui é o x menos 1 mesmo, x menos 1 ao quadrado. Então isso aqui vai ser o nosso seno de u. Então é uma questão praticamente igual, só para treinar. Então a gente vai dizer nessa mudança de variável que o seno de u, ele é x menos 1 dividido por 2. Então vamos isolar esse x. Então o 2 passa multiplicando, 2 seno de u mais 1 é igual a x, vamos derivar. 2 cosseno de u du é igual a dx. Pronto, agora a gente já pode reescrever a integral. Então a integral que a gente vai reescrever, ó, tem esse 2, tá? Então, trocando aqui a cor, então a gente vai fazer esse caminho, então vai ficar. Tem esse 2, integral de quem? Da raiz quadrada, mas essa raiz quadrada, analise, isso já está sabido. Isso aqui, ó, é seno. 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado. Quando cortar vai ficar só cosseno. Então o resultado dessa integral é só o cosseno. Mas aqui, no lugar do dx, a gente vai colocar 2 cosseno de u du. Então a integral mesmo que a gente quer responder é 4 cosseno ao quadrado de u du. Então integral bem batida, tá? Então vamos trabalhar em cima dela. Então vamos aqui para um novo slide, trabalhar em cima desse exercício. Então veja. Então o que nós queremos calcular é 4 que multiplica a integral de cosseno ao quadrado de u du. Sabemos que o cosseno ao quadrado de u, ele é 1 mais cosseno de 2u dividido por 2. Então esse 2 vai para fora, vai ficar 4 meios integral de 1 mais cosseno de 2u du. Então o resultado da integral vai ser u mais seno de 2u dividido por 2. Esse u a gente já pode obter, nós sabemos que o seno de u, ele é calculado por essa expressão que a gente fez aqui, ó, x menos 1 sobre 2, x menos 1 sobre 2. Então o u, ele é o arco seno de x menos 1 sobre 2. Mas eu vou precisar do seno de 2u sobre 2. Ele é 2 seno u cosseno u dividido por 2. Então eu preciso achar quem é o cosseno de u. Para achar quem é o cosseno de u, a sugestão é um triângulo. Se o seno, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, então aqui está o cateto oposto e aqui está a hipotenusa. Então vamos achar quem é esse cateto adjacente. Então, ó, 2 ao quadrado é x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado. Então é 4 menos esse pacotinho, x menos 1 ao quadrado, raiz. Isso é o nosso y. Então quem vai ser o nosso cosseno de u? O nosso cosseno de u, então, ó, ele é essa raiz
que é 4 menos x menos 1 ao quadrado, dividido pela hipotenusa, que no caso é 2. Então agora a gente já tem. Se a gente já tem, então o nosso resultado da integral é 2. Quem foi o u mesmo? O u foi o arco seno de quem? De x menos 1 dividido por 2, somado com o resultado aqui do seno, que é x menos 1 dividido por 2, multiplicado pelo cosseno, que é a raiz de 4 menos x menos 1 ao quadrado, dividido por 2. Pode só multiplicar e a gente resolve essa nossa integral, sem dúvida nenhuma, tão trabalhosa quanto as outras que nós fizemos. Ok? Então, para a gente finalizar esse exercício, vamos aqui para a última letra, a letra O. Então, a letra O é o seguinte, a integral que ele pede para que a gente ache, essa letra O é a integral de 1 sobre x2 raiz quadrada de 1 mais x2 dx. Minha sugestão é você lembrar de 1 mais tangente ao quadrado de u é a secante ao quadrado de u. Então essa mudança que a gente vai fazer. A gente vai dizer que x é a própria tangente ao quadrado de u. Ou melhor, x é a própria tangente de u. Então se a gente derivar o x, isso vai dar secante ao quadrado de u multiplicado por du. Então veja como é que vai ficar. Essa integral ela vai ser reescrita assim. Quem é o nosso dx? O nosso dx ele é secante ao quadrado de u du. Quem é o x2? É elevar isso ao quadrado. É tangente ao quadrado de u. E isso aqui é 1 mais tangente ao quadrado. Mas 1 mais tangente ao quadrado é a secante ao quadrado. E quando você cancela, vai dar só secante. Então, secante de u. Secante de u, tá? Porque a gente tirou a raiz. Então, uma secante dessa corta com uma secante dessa. E aí, a gente vai colocar nas funções, vamos dizer assim. O que é secante? É 1 sobre o cosseno de u. E o que é tangente? Tangente, ele é o nosso seno ao quadrado de u sobre cosseno ao quadrado de u. Então, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, a repetição da primeira, 1 sobre o cosseno de u, e o inverso da segunda, cosseno ao quadrado de u sobre seno ao quadrado de u. Um cosseno corta, e aí a gente chega numa integral trigonométrica bem tranquila. É a gente fazer uma nova mudança de variável. Seno de u, eu vou chamar o nosso seno de u de um y. Então, se a gente derivar, vai ficar cosseno de u du é igual a dy. Então, vamos substituir. Então, se a gente vai substituir, a gente vai obter o seguinte. Quem é o cosseno de u du? É o dy. A gente tem aqui em cima cosseno de u du. Cosseno de u du, então vai ficar apenas cosseno de u du é o nosso dy. E aqui é y ao quadrado. Então, o que a gente está obtendo é a integral de y elevado a menos 2 dy. Integral de função polinomial. Então, é menos 2 mais 1 dividido por menos 2 mais 1. Então, isso aqui fica y a menos 1 dividido por menos 1. Na prática, isso é menos 1 sobre y. Mas o que era y? Y, na prática, é quem? É o seno de u. Então, isso vai ficar menos 1 seno de u. Mais 1 sobre o seno é a cossecante. Então, o que a gente está obtendo aqui, ó, é que o resultado da nossa integral é menos a cossecante. Então, vamos deixar assim. O que a gente precisa ainda para terminar o nosso problema é verificar aquele nosso triângulo. Então, vamos colocar aqui um novo slide. Então, veja bem. Nesse novo slide, a gente tem que a integral que a gente estava calculando, o resultado dela se transformou nisso. Se transformou no inverso do seno com sinal negativo. Então, 1 sobre o seno de u com sinal negativo. É isso que a gente quer terminar. Mas o que a gente sabe, pela mudança de variável que a gente escolheu, é que essa x é a tangente de u. Então pronto, vamos construir o triângulozinho. Então, se eu sei que x é a tangente de u, então se eu disser que isso é u, e eu sei que a tangente de u tem que ser x, tangente é o quê? Tangente, ele é o cateto oposto
que no caso eu vou chamar de x, sobre o cateto adjacente, que no caso eu vou chamar de 1. Então, como eu vou precisar do seno, eu tenho que saber quem é essa hipotenusa. Essa hipotenusa é bem tranquila, né? Essa hipotenusa, y ao quadrado, é x2 mais 1. Então, o nosso y, ele é a raiz de x2 mais 1. Então, se eu preciso do seno, o seno de u, o que é o seno? Cateto oposto, que no caso é x, sobre y. Então, aqui vai ficar... x é x, mais o y, ele é quem? x2 mais 1. Como eu quero isso invertido, então o resultado da nossa integral mantém um sinal negativo e inverte. Inverte isso aqui, vai ficar x2 mais 1 e x, mais a nossa antiga constante. Muito bem, pessoal, muito bem. A gente, então, ó, terminou essa questão, que é uma questão muito longa. Nós resolvemos aí mais de 10 problemas caprichados. Fiquei devendo a você como calcular a integral da função cossecante. Vou organizar aqui a resolução e em breve farei para vocês. Aqui foi Chico Vieira, professor de cálculo. Um forte abraço.